Olá, queridos, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez, em nome da Igreja Congregacional de Mococa, transmitindo aquilo que seria o nosso estudo bíblico, que faríamos lá no nosso templo, a Rua Carmo Taliberti 741, aqui no centro de Mococa, mas por essa questão do isolamento, da quarentena, estamos usando as redes sociais para transmitirmos, então, os nossos cultos, nossas reuniões de oração. E hoje nós vamos transmitir aqui o nosso estudo bíblico. Nosso tema hoje será santificação. O que é santificação? Para quê? Qual é o exemplo de santificação que a Bíblia diz, né? Por que nós devemos nos santificar? Esse é o assunto que a gente vai tratar essa noite. Mas antes, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, pedir que Ele fale conosco nesse estudo. Amém? Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos virtualmente, com a Tua palavra diante de nós, e queremos, ó Deus, estudá-la, queremos, ó Deus, que essa palavra possa servir de edificação, de consolo para a vida de cada um de nós. Fala, Senhor, ao coração de cada irmão, de cada pessoa que estará nos assistindo. Ó Deus, que essa palavra possa ser um canal de bênção na vida de cada uma delas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes da ministração da palavra, fazer um registro aqui, e depois eu vou explicar o porquê do registro, né? Eu quero parabenizar a Camila e a Jo, né? A Camila por ganhar um neném, um lindo neném, uma menina, e a Jo porque entrou aí no nosso time das vovós, né? E dos vovôs. Então, eu estou dizendo isso porque eu percebo que elas têm assistido aqui as nossas lives, então eu quero mandar aí um beijo na nenenzinha, né? A filha da Camila, e desejar que Deus abençoe muito a mamãe e a filhinha e a vovó também, né? E os avós de uma maneira geral. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos iniciar então o nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? Vou ficar aqui no cantinho e vou compartilhar aquilo que a gente vai estudar nessa noite. Aqui o nosso assunto é o perfil do cristão. O que Deus espera de nós? Com certeza, essa palavra que está aí. Ele espera de nós a santificação. E aí hoje nós vamos, então, ver, né, o que representa, o que significa a santificação. Segundo o dicionário, santo é aquele que vive na lei divina, é um bem-aventurado, um puro, um imaculado, sem mácula, um inocente, de bondade extraordinária, que tem inteireza de caráter. Mas, segundo a teologia, que estuda as coisas de Deus, santo quer dizer separado, consagrado a Deus. E aí, a gente encontra lá em Levítico, capítulo 11, versículo 45, uma ordenança de Deus para que nós nos santifiquemos. Olha aqui o que diz a palavra de Deus. Eu sou o Senhor,
que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, ser santo não é uma opção. Eu posso ser, posso não ser. Não. A gente entende pela palavra de Deus que é uma ordenança, não é? Levítico, capítulo 20, verso 7, também diz assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, a primeira coisa que a gente está aprendendo aqui é que nós precisamos ser santos porque é uma ordenança de Deus. Vamos ver mais alguns textos agora do Novo Testamento? Olha aqui, Efésios 5, versículos 8 e 9, diz assim: pois outrora éreis trevas, nós éramos trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Agora vamos ver outro texto de Colossenses, capítulo 3, verso 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. A gente percebe nesse texto de Paulo aquilo que Deus espera de nós. E o estudo dessa noite da palavra de Deus tem essa intenção, não é? De que nós possamos entender o que Deus espera de mim e Ele espera de você. Não é? Por que quando nós somos salvos, temos um encontro com Jesus, Ele logo não nos leva? Porque nós temos um propósito aqui, de ser sal, de ser luz. O propósito da santificação. Amém? Então, é isso que nós estamos aprendendo aqui nessa noite. Então, vamos continuar. A tela seguinte agora vai falar de Romanos 12, 1. É um texto bem conhecido, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo escrevendo aos Romanos aqui, ele diz, olha, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. O caráter de Deus deve ser o padrão de santidade. O padrão de santidade não é o pastor, o padrão de santidade não é a irmãzinha de oração, não é o irmão que discipula você, embora todos nós precisemos ser exemplos, mas o padrão é o próprio caráter de Deus. Levítico 19, versículo 2 diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe o quê? Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, o caráter de Deus deve ser a nossa referência de santidade. E aí, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Entenderam? Nós não temos que imitar pessoas, porque pessoas podem cair. Eu conheço uma pessoa que se espelhava em homens.
admirava alguns homens de Deus. E o dia que esses homens caíram, ela também caiu. Porque o padrão dela era humano. O nosso padrão de santidade não pode ser humano. Amém? Vamos continuar. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16, diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E é uma repetição daquele texto que nós vimos lá do Velho Testamento. Ok? Vamos prosseguir? Cristo é o exemplo de santidade para o povo de Deus. Eu não posso ser santo como Deus é santo, mas Cristo, Jesus, o homem que era 100% Deus e 100% homem, nos mostrou como podemos ser santos. E ele se tornou, então, o exemplo de santidade para o povo de Deus. Ele viveu entre nós, viveu a nossa vida e viveu uma vida de santidade, fazendo a vontade do Pai. Hebreus, capítulo 7, verso 26, diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este. Como? Santo, inculpável, sem mácula, separado de pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse é Jesus, o nosso exemplo a ser seguido, exemplo de santidade que todo o cristão deve seguir. Olha aí um outro texto interessante, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 29. Veja que a palavra de Deus nos ensina sobre santidade. Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está falando de Jesus, como nosso exemplo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o texto também de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vou até interromper um pouco aqui o texto, para a gente falar um pouco sobre isso, né? Interessante esse texto que a gente viu agora aqui, né? Vou mostrar aqui novamente. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se nós nos dizemos cristãos, devemos andar tal qual Jesus andou. Sabe o que nós temos visto hoje? Muitas pessoas que estão envergonhando o nome de Jesus, estão envergonhando o Evangelho, porque se dizem cristãos, dizem amar a Deus e amar a Jesus, contanto a sua vida é uma vida totalmente dissociada dos padrões que Cristo deixou. E as pessoas, então, olham para esse tipo de cristão e acham que todos os cristãos são como essa pessoa. Seja um homem, seja uma mulher, sejam eles quem forem. Essas pessoas estão totalmente contrárias àquilo que diz a palavra de Deus, porque nós precisamos ser imitadores de Jesus. Não estou dizendo que temos que ser perfeitos, porque perfeito nós não somos, enquanto estivermos presos nesse corpo de corrupção. A Bíblia diz que nós um dia vamos ter um corpo totalmente transformado, à semelhança do corpo de Jesus. Aí o pecado não mais terá ação na nossa vida. Então, não estamos falando de perfeição,
mas estamos falando de compromisso de viver segundo os ensinamentos que Jesus deixou para nós, ok? Então vamos prosseguir. Por que Deus exige santidade? Por que Deus exige santidade? Vamos ver isso? Ele criou o homem para a santidade e pureza. Deus não criou o homem para o pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus é santo. Né? Deus é puro e ele nos criou para sermos a semelhança dele. Olha aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, perdão, antes. Gênesis 1, 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Antes do pecado, não é, de Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhavam. Não havia ainda o efeito do pecado na vida deles. Bastou eles pecarem e eles então cobriram a sua nudez com folhas. Algo mudou na vida de Adão e Eva depois do pecado. Agora sim, 1 Tessalonicenses 4:7. Ora, perdão. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. É isso que deve ser a marca do cristão: santidade, pureza. 1 Coríntios 6, 13, a parte B do versículo, diz assim: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Observe, então, nesse texto, né, falando do nosso corpo, que não é para a impureza, e há tantas pessoas vivendo na impureza sexual. O corpo, que devia ser templo do Espírito Santo, ele é cheio de drogas, é cheio de bebidas alcoólicas, não é? Fora as coisas que praticamos com o nosso corpo. Nós vimos no slide anterior, que eu mostrei novamente, ele criou o homem para a santidade e pureza. Estamos vendo por que Deus exige santidade. E agora diz, ó, porque é a maneira de permanecermos unidos a Deus, através da santidade. Efésios 5:5 diz assim: sabei, pois, isto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha que palavra interessante aqui. Nenhum impuro, incontinente, avarento, idólatra vai herdar o reino de Deus. Hebreus 12:14. Esse é um texto bem conhecido. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É interessante, né? Esse texto de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Nós precisamos da santificação para estarmos juntos com o Senhor, para estarmos ligados a Ele. Amém? E por isso, precisamos deixar a vida de pecado. Precisamos deixar essas coisas que envergonham o Evangelho de Jesus e que afastam as pessoas do Senhor Jesus também. Ok? Vamos continuar, então. Terceiro lugar, letra C. Por que ele exige santidade de nós? É que ele deseja ter amizade conosco.
E aí vem esse texto de Gênesis 3, de 8 a 10. Gênesis 3, de 8 a 10, diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Interessante, não é verdade, isso aqui? Porque antes eles estavam nus e não tinham nenhum problema com isso. Eles não se envergonhavam de estarem nus. Mas a partir do momento em que pecaram, desobedeceram, eles acharam então algo já diferente. O pecado entrou na sua mente, no seu entendimento, né? E eles então perdem a comunhão com Deus. Quando nós não vivemos uma vida de santificação, nós acabamos por perder a comunhão com Deus. Amém? Vamos continuar? Ele deseja ter amizade conosco. Continuando. Aí a gente lembra de um personagem do Velho Testamento que quase não se fala muito sobre ele. Mas o que se diz sobre ele na palavra de Deus é assim: andou Enoque com Deus e já não era. Ou seja, ninguém mais o encontrou. Ele desapareceu. E o texto diz: para onde ele foi? Porque Deus o tomou para si. Olha que coisa interessante. A vida de Enoque era tão preciosa, ele buscava tanto a Deus, ele vivia tanto para Deus, que Deus falou assim: vou trazer esse cara lá perto de mim, deixar ele lá no mundo não. Né? Deus o tomou para si. Agora, vamos estudar um pouco o que não é santificação? Porque até então a gente viu o que é santificação. Agora nós queríamos conversar um pouco sobre o que não é santificação. E aí, primeira coisa, santificação não é mudança física, aparência. Uma vida de santidade sempre estará dentro dos padrões da modéstia e normalmente não estará chocando a ninguém. Esse padrão não é criado por qualquer cultura e não será imposto sob qualquer outra cultura também. Assim, não se pode julgar a santidade de qualquer pessoa baseando-se em aparência externa. Nós, eu e você, muitas vezes nós somos enganados pela aparência. Lembram quando o rei Davi foi escolhido e Samuel foi lá na casa de Davi? Samuel vê um dos filhos bonitos, altos, da casa de Davi, um dos seus irmãos, e pensa que aquele seria o escolhido. E Deus diz para Samuel: Deus não olha segundo a aparência dos homens. Deus não olha segundo a nossa aparência. Deus conhece o nosso coração. Então, santidade não está a ver com aparência. Né? Santidade é algo que está dentro de nós, é algo que vem de dentro para fora. Ok? Então, vamos continuar. O que não é santificação? Deixar os pecados aos poucos. Vou deixando aos pouquinhos. Né? Ou outra, isolar-se do mundo e dos que estão no mundo. Isso não é santificação. Porque eu preciso brilhar aonde eu estou. E se eu estiver isolado, eu não vou ser sal e não vou ser luz. Não é?
Então, os monges, antigamente, eles se isolavam para se santificar, mas era um engano, um erro, porque nós precisamos nos santificar diante dos outros, para espelhar essa santidade de Cristo aos outros. Não é? Não podemos nos esconder. Primeira João 2, versículo de 3 a 6, diz assim, olha, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Olha que texto tremendo esse de 1 João 2, de 3 a 6. Não é? O texto aí está falando para nós que se nós estamos nele, precisamos permanecer nele e andar assim como ele andou. Quem? Jesus, quando ele esteve aqui na terra. Amém? O que é a santificação? Pastor, o que é então a santificação? Vamos ver a definição de santificação. É a obra da graça de Deus pela qual somos separados do ego, daquele nosso eu, não é? E da natureza pecaminosa, o egoísmo, pela concessão do Espírito Santo. Separados para a santidade e a serviço de Deus. O homem que não é santificado, ele tem o seu ego muito ativo, o seu eu, né? E o seu egoísmo, ele só pensa em si, ele não pensa nos outros. Ele não tem um pensamento altruísta, pelo contrário, o pensamento dele é egoísta. Santificação significa que nós precisamos andar na luz que possuímos. 1 Coríntios 7,17 diz assim, não é toda vida, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, não é? Aquilo que nós já temos conhecimento da palavra. Quando nós éramos ignorantes da palavra, nós andávamos segundo a gente pensava, mas hoje nós temos a palavra que nos conduz. Luz é igual responsabilidade. Essa luz é desenvolvida à medida em que nos expomos a ela. Não é? Essa luz é desenvolvida em nós. À medida que eu vou me expondo à luz, que é a palavra de Deus, ela vai me revelando e ela vai transformando a minha vida. Romanos 12, 12, outro texto bem conhecido. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Texto de Paulo escrevendo aos Romanos. Não é o nosso papel, prestem bem atenção nisso, julgar nossos irmãos, pois só o Senhor sabe qual a quantidade de luz que cada um tem. E ao estudarmos esse texto aqui, esse assunto aqui, nós não queremos que a gente olhe para pessoas e faça julgamento por aquilo que vemos. Porque o padrão de Deus para o seu povo é de semelhança a Ele. Não é? Então, nós não devemos ficar julgando as pessoas. Deuteronômio 18, 13, lá no Velho Testamento, diz assim, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. É uma responsabilidade que temos com Deus.
E Mateus 5,48 diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A semelhança com Deus, queridos, está em viver uma vida cheia de amor, para o qual eu e você fomos chamados. Quem não está em Cristo está vivendo uma vida de egoísmo, uma vida para si só, para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. E não é isso o que o Senhor espera de nós. Romanos 13, de 8 a 10. Depois você vai anotando aí, ou você lê junto comigo aqui. Olha o que diz Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Olha o resumo do mandamento de Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. O que é santificação ainda? Parte 6. Santificação, queridos, é ter domínio sobre o pecado. Gênesis 4, de 1 a 7, a gente já leu sobre isso, né? Se nós estivermos em Cristo, somos libertos do poder do pecado. Jesus veio para nos salvar do pecado. Olha o que diz Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse texto, Paulo diz que quando nós estamos em Cristo, o domínio do pecado sobre nós é quebrado. O texto diz, que Paulo escreve aos Romanos, diz claramente, olha, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Hoje, o homem que não está em Cristo, o pecado domina a sua vida. Ele quer fazer, ele não quer pecar, mas ele acaba pecando, ele vive em pecado. Porque a sua vida não está em Cristo Jesus. O propósito da lei de Deus não é santificar, mas mostrar o padrão dos seus caminhos. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ninguém pode dizer assim, a tentação foi mais forte do que eu, porque você vai dizer que a palavra de Deus é mentirosa. Porque ela diz aqui que não virá, não sobreveio tentação que não fosse humana. Diz que Deus é fiel de não permitir que essa tentação seja acima das nossas forças. Nós podemos resistir à tentação. 1 João, primeira epístola de João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu queria conversar sobre isso aqui. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, pastor, está dizendo que a gente não peca? Não, não é isso. Nós estamos sujeitos a pecar. Sujeitos a pecar. Mas não devemos viver uma vida de pecado, sabe? Aquele pecado constante, repetido. Eu, de repente, fiquei nervoso, briguei com uma pessoa, falei o que não devia, pequei. Foi algo que, de repente, aconteceu.
E eu, então, tenho que pedir perdão, tenho que reconhecer que pequei. Mas, se eu faço dessa atitude uma atitude sistemática, constante, eu estou vivendo constantemente no mesmo pecado. E é isso que o texto está dizendo. Porque a Bíblia diz que, já falei isso hoje, que enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o que nós não podemos é viver constantemente no pecado. Tem uma ilustração interessante que alguém disse assim: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você está ali fora, lá de fora da sua casa, um passarinho vem e pousa na sua cabeça, aí você vai espantar, não é verdade? Agora, você pode impedir que esse passarinho faça um ninho na sua cabeça, porque ele vai permanecer muito tempo. Assim o pecado. Às vezes, quando você menos se dá conta, você pecou. E aí, o que temos que fazer? Nos arrepender. Clamar pelo sangue de Jesus para que sejamos perdoados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Ok? Então, o que não pode acontecer é continuarmos vivendo dioturnamente no pecado. Então, vamos continuar. Tem mais um texto aqui, Provérbio 19:2, diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Mas não é verdade? Não é verdade que peca quem é precipitado? A gente que fala demais acaba pecando, acaba julgando as pessoas. Então, precisamos frear a nossa língua. O que é santificação? Santificação é ter uma vida dependente da graça de Deus. E está aí os textos, se você quiser, não é 1 Pedro 1, de 13 a 16, Tiago 1, 14 e 15 e Gálatas 5, 22 e 26. Pelo tempo, nós não vamos ler agora, mas você pode ver esses textos, você pode anotar. Vou repetir para você anotar. 1 Pedro 1, de 13 a 16, Tiago 1, 14 e 15 e Gálatas 5, 22 a 26. Vamos adiante. Aliás, eu coloquei aqui, olha, 1 Pedro 1, 13, de 13 a 15, esqueci que estava aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A santificação vem através de quê? Pastor, como é que eu me santifico? Nós temos alguns itens aqui. Primeiro, vida de leitura da palavra de Deus. Vida de leitura da palavra de Deus. Quanto mais luz você tiver, mais na luz você vai andar. A palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. Então você precisa ter conhecimento, porque quando você conhece a lei, você não erra. Não é? Uma vida de oração. Se você não ora, se você não domina o seu ego, você está sujeito a viver uma vida de pecado. Vida de comunhão com os irmãos. Nós precisamos estar em comunhão, porque quando dois estão juntos, se um cai, o outro sustenta. Nós temos falado muito sobre a questão do discipulado, andando de dois em dois, um sustentando o outro. Quarto lugar, letra B, busca constante de um espírito quebrantado, para quebrar esse ego que temos dentro de nós, esse egoísmo, não é? De queremos as coisas só para nós, de queremos nos dar bem, de ter prazer, de dar prazer à nossa carne. Precisamos também nos submeter à liderança do Espírito Santo.
Sabe qual é a minha oração que eu faço todo dia? Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, que o teu Espírito dirija a minha mente. Porque se o Espírito Santo nos dirigir, nós vamos viver uma vida diferente. Nós não vamos viver uma vida de pecado, porque o Espírito Santo vai estar falando ao nosso coração. E também precisamos viver na prática do amor. Lemos ainda há pouco, né, que o amor é um dos mandamentos que o Senhor nos deu, que é um dos principais mandamentos. Né? Concluindo, queridos, concluindo, a santificação ela vem pelo amor. Pelo amor de Deus, pelo amor a si mesmo e pelo amor ao próximo. É assim que nós vamos conseguir a nossa santificação. Muito bem, queridos. E aqui vamos chegando ao final do nosso estudo dessa noite. Espero que esse estudo tenha abençoado sua vida. Espero que essa palavra tenha desafiado você a ser santo. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar você. Na próxima quinta-feira estaremos na reunião de oração e estamos fazendo a reunião de oração através do Instagram. E nossa irmã Simone estará dirigindo e estamos usando o Instagram porque aí nós podemos ter aquela participação dos irmãos orando, né? Então a nossa reunião de oração será na quinta-feira pelo Instagram e a nossa irmã Simone estará dirigindo. Sábado que vem teremos o culto jovem, que está sendo, temos tido aí 4 pessoas lá na igreja, transmitindo o culto jovem, e no próximo domingo o culto vai ser dirigido pelos jovens, tá certo? Então, nesse domingo, às 19 horas, teremos o culto dirigido pelos jovens da nossa igreja. Vamos orar, encerrando o nosso estudo dessa noite? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado através dela. Ó Deus, e que hoje essa palavra que estudamos aqui possa ser bênção na nossa vida, na vida de cada um de nós que a assistimos ou a que ainda vamos assistir. Que possamos ser praticantes da Tua palavra, que possamos viver uma vida de santificação. Assim nós oramos e pela fé te agradecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e que em breve estaremos novamente participando juntos com vocês. Uma boa noite a todos.